há alguns meses, a Renata Xavier me fez uma pergunta e eu não respondi. Por que a gente se arrepende tanto de não ter convivido mais com as pessoas em virtude da pandemia e do confinamento? Felizmente, nós estamos vivendo um momento de mais alívio em relação a isso, a gente já está podendo conviver. Mas somente agora eu consegui processar melhor todas as informações inerentes a essa questão. Quando ela me fez essa pergunta, eu percebi que havia possivelmente um sentimento de culpa por não ter se dado mais ou ter convivido mais com as pessoas. E eu gostaria de começar a análise dessa questão falando sobre o funcionamento cerebral. A mente é essa coisa maravilhosa, perfeita, incrível, um enigma maravilhoso, que tem potencialidades, capacidades que a gente ainda desconhece totalmente. Setores cerebrais que ainda não podem ser estudados em vida, como a glândula pineal, que eu tenho um fascínio sobre essa glândula. E veja bem como acontece o processo de atenção neurofisiologicamente falando. Neste momento você está vendo uma parede caramelo atrás de mim, um fragmento de um quadro, um sofá preto, minha blusa cinza, uma blusa verde, uma veste verde por baixo, meus óculos, meu cabelo. São vários estímulos visuais ao mesmo tempo atuando. Mas quando você está prestando atenção no que eu falo, você foca muito no olhar, na boca, no gesto. E todos os outros elementos ao redor ficam neutralizados. E é um sistema inteligente de manter a atenção focada no que importa para economizar energia. As pessoas que têm transtorno de déficit de atenção têm uma grande dificuldade nisso, porque o cérebro delas tem mais dificuldade em organizar os estímulos. Tudo vem do mesmo tamanho. Isso interfere na capacidade de ter foco e prestar atenção no que realmente é importante. Percebe o fenômeno? O cérebro economiza energia focando no que importa, neutralizando os estímulos ao redor. Na vida acontece a mesma coisa. Nós temos a pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de vida, isso aí é um termo cunhado por Freud, diz respeito à energia que nós temos para buscar crescimento, para buscar realização, prazer, alegria. E a pulsão de morte é todo aquele fascínio, flerte que muita gente tem quando se arrisca, quando busca padrões de vida que as expõem a riscos, que as expõem ao risco de morte. As tendências suicidas, os esportes radicais que envolvem grandes riscos, tudo isso tem a ver com a pulsão de morte. Quando nós pensamos na pulsão de vida, nós estamos focados em realizar os projetos, os trabalhos, o crescimento, o desejo, a realização. Da mesma maneira, nós precisamos criar um sistema de economia de energia, de logística energética, para que nós tenhamos energia suficiente para focar nesse crescimento, negando as possibilidades negativas. O que é a depressão? Um excesso de medo que impede a pessoa, às vezes, de se arriscar, de acreditar, de ter entusiasmo, gás. Então, quando nós estamos funcionando perfeitamente, nós temos gás para buscar o crescimento, mas precisamos focar. Ao focar, nós precisamos agir como se não houvesse riscos de perdermos pessoas que amamos, de haver fracassos, de haver riscos de sabotagem. Nós precisamos estar atentos a isso, mas nós precisamos buscar nossa energia toda para atuar nesse propósito. Se a gente acordar de manhã pensando em todos os riscos que o dia oferece em termos de probabilidades,
acidentes de carro, adoecimentos, falecimentos de pessoas amadas, perdas financeiras, discussões com pessoas, a gente não sai de casa. Então nós temos que focar sempre nessa pulsão da vida, que é sempre esse otimismo, essa garra para crescer, para a gente levantar com coragem e fazer o que a gente precisa. No meio de tudo isso, não dá para estarmos atentos a tudo que gostaríamos de fazer. Às vezes a missão, a tarefa, a obrigação rouba de nós tempo que seria muito bem vivido ao lado das pessoas que amamos. Em paralelo a isso, tem também as dificuldades de convivência, as pendências, as decepções, as mágoas, que geralmente prejudicam o relacionamento com as pessoas. Às vezes estamos isolados das pessoas que mais amamos, por uma discussão, uma briga do passado, e passam-se anos e a gente não vê essa pessoa. Mas lá no coração da gente a gente quer. Porém, a vida prática não nos dá tempo de reparar, de buscar. E eu não vou dizer que é vaidade, orgulho, às vezes é uma falta de jeito mesmo, é um medo de ser rejeitado novamente. E a gente vai deixando, empurrando com a barriga, essas questões e essas necessidades afetivas que a gente tem. E falei tudo isso para falar da pandemia. Nas leis sistêmicas, o sistema familiar funciona como prioridade. O indivíduo não é a prioridade do sistema familiar, mas o sistema sim. Todos os indivíduos atuam para que o sistema esteja equilibrado. Quando nós vivemos situações de exclusão de uma pessoa, fatalmente o equilíbrio desse sistema vai sofrer, porque uma vez que foi formado aquele grupo familiar, ele precisa de atender aquelas leis naturais, as leis do amor, que são ordem, equilíbrio e pertencimento, precisa estar em equilíbrio, todo mundo ocupando seu devido lugar, para que todos os outros, cada um a seu modo, a seu tempo, usufrua dos benefícios do sistema. Crescimento, desenvolvimento, prosperidade, realização afetiva. Então, quando alguém é excluído do sistema, quando alguém é colocado à parte, pouco visitado, há o surgimento de um ressentimento, de uma mágoa, de uma dor que fica ali quietinha num canto, atuando na nossa vida, impedindo que os dias sejam mais felizes. É óbvio que não dá pra gente se dar bem com todo mundo o tempo todo. Discussões ocorrem, divergências de ideias, incompreensões, falta de empatia, tudo isso acontece. Mas nós seria tão bom se a gente não se deixasse levar por essas situações, levando em conta que as brigas, que as discussões, geralmente elas concorrem para acertos, para alcançarmos equilíbrios, para tomarmos consciência de que nós não precisamos pensar igual, não precisamos fazer igual ao outro, apenas nos respeitar, visando o que é importante para nós. Então, pensando na pandemia, ela veio trazer esse chega para lá, esse aquietar obrigatório que começou a nos fazer pensar nos nossos entes, nas nossas famílias, nas pessoas que estão perto e que estão longe. A pandemia veio trazer um convite para reflexão a respeito das nossas pendências na vida. O risco de perda dessas pessoas veio trazer para a gente um olhar expandido sobre a importância dessas pessoas para nós. A importância da proximidade, da troca saudável. E veio mostrar para a gente o quão é pequeno, medíocre a rivalidade em comparação com o grande laço que está ali por trás, prejudicado pelas discussões, picuinhas, divergências, mágoas. Então a pandemia
por mais dolorosa que esteja sendo para nós, ela está trabalhando muito a questão das famílias. Ela está convidando a força que cada um de nós visite a sua história, visite os seus laços, repense suas prioridades, valorize o que realmente importa. A vida, o afeto, a importância que cada um de nós tem um para o outro. Eu creio que essa pandemia, ela está ajudando a humanidade a evoluir, de certo modo. Muita gente saiu daquele mundo de Poliana, violetas na janela. Muita gente caiu numa real amarga, sofrida. Muita gente percebeu que existem jogos, ciladas, executadas por forças externas que estão fazendo tudo para piorar a vida, ao invés de ajudar. A gente percebe que os interesses econômicos nessa pandemia estão acima, muitas vezes, do valor das pessoas. A gente percebe que o mundo não é tão cor-de-rosa quanto a gente queria. A gente percebe que existem manobras, riscos que afetam imensamente o direito à vida. E tudo isso tem feito a gente despertar para a necessidade do questionamento, da avaliação lógica, fria e seca a respeito dos fatos. A vida não é tão cor-de-rosa quanto queremos, a vida não é tão romântica quanto a gente gostaria, mas o que importa realmente é a nossa raiz, é a nossa família, porque se o dinheiro sempre foi muito valorizado, a pandemia veio mostrar que não adianta nada você ter milhões e estar numa cama entubado. Não adianta você querer ser o dono da razão se você está perdendo as pessoas que ama. Tudo isso veio trazer para a gente a oportunidade de pensar realmente o que importa. De pensar que os nossos insucessos, as nossas dificuldades na vida podem muito ter a ver com esses vacilos do destino, da nossa existência, os acontecimentos que nos tiraram do foco, que nos fizeram nos enganar a respeito do que realmente importa. Quem tem uma família unida atualmente, quem tem uma família com uma boa unidade, em que, mesmo havendo divergências de ideias, mesmo havendo traumas, essa família está se mantendo ali junto, está vivendo junto, está se apoiando junto, está vivendo a ordem, o equilíbrio e o pertencimento ideais. E isso é uma fonte de força muito grande para a gente, muito grande. Então, em relação a essa pergunta da Renata sobre o que fazer quando a gente se depara com essa culpa, com esse mal-estar, podia ter convivido mais, podia ter abraçado mais. Não dá pra gente se punir, não dá pra gente prever as coisas. Mas, ao passo que neste momento a gente está tendo essa oportunidade de reavaliar, poucas palavras são suficientes. Movimentos simples são suficientes. A pandemia veio mostrar pra gente o que realmente importa. Nós não precisamos ser donos da razão, nós não precisamos ser modelo para ninguém, nós não precisamos ser melhores que ninguém. Simplesmente, nós precisamos do equilíbrio da nossa raiz. Porque a nossa raiz, ela diz muito da vida que a gente tem. Se a gente se autoriza o sucesso, se a gente se autoriza a prosperidade, se a gente se autoriza o amor, compartilhar o amor afetivo, conjugal, sexual, se a gente se permite crescer, se a gente se permite viver os dias com mais alegria, porque nessas questões todas que eu enumerei, muitas vezes ocorrem as lealdades cegas. Como alguém que amamos não está vivendo isso, a
essa prosperidade, essa alegria, a gente não se autoriza também por lealdade. Porque a gente tem um escrúpulo de ser mais feliz do que aquele que amamos. Que a gente tem o escrúpulo inconsciente de ter mais sucesso que os nossos pais. E a gente precisa levar em conta que a função da vida é sempre aprimorar, é sempre crescer mais. Eu falo muito nas constelações familiares. A lealdade cega nos sofrimentos, ela não tem nenhuma utilidade. Ela é uma ação um pouco infantil da nossa criança, que entende que na impossibilidade de salvar as pessoas que ama, ela assume um pedaço daquela dor para sofrer junto, para estar junto na dor. Às vezes as culpas também fazem isso. Às vezes a sensação de que a gente não está fazendo tudo que precisa, que poderia, também faz a gente se punir inconscientemente. Então eu sempre digo que quando um pai e uma mãe têm um filho, o que eles mais querem é que esse filho seja feliz. Quando esse filho não é feliz, e eu digo feliz, não essa bobagem de estar nas mídias lindo, usando marca, eu estou falando feliz de estar em paz consigo mesmo, vivendo aquilo que consegue conquistar, estar sempre querendo crescer, buscar, sempre se dando amor, prazer, cuidado. Quando os pais percebem que esse filho não se dá isso, eles se sentem fracassados. A gente se sente fracassado. E, ao contrário, quando nós tomamos consciência de que a lealdade cega não tem utilidade, que a gente sendo feliz, nós estamos dizendo para os nossos pais que eles deram conta, que eles deixaram sementinhas de nós que germinaram e nos ajudaram a mudar um pouco a história, melhorar um pouco a tradição da família. Quando a gente está vivendo com mais leveza, nós estamos abrindo caminhos para aqueles que estão nos assistindo. Liberte-se também, cresça também, seja feliz como eu, você pode, se eu posso, você também pode. Seja próspero, ganhe dinheiro, seja feliz no amor, esteja em paz com as pessoas, pare de buscar cabelo em ovo, pare de criar caso com as pessoas, deixe as pessoas serem quem são, seja você também por causa disso. Aí sim, quando a gente toma consciência de tudo isso, a gente vive em paz, a gente pode fluir, quando a gente olha para o que realmente importa. Então, para aqueles que estão vivendo hoje esses conflitos, por que eu não me dei mais? Por que eu não visitei mais? Entenda que naquela questão da busca pela vida, às vezes a gente não dá conta de atentar para tudo isso. A gente não se lembra, a gente vive na pulsão de vida, negando a morte, então a gente nunca pensa que aquela pessoa que a gente ama vai faltar. Mas agora, nessa pandemia, a gente está podendo despertar para isso. Uma vez ouvi uma frase linda, que um raio de sol pode iluminar um longo período de escuridão. É isso. Apenas um raio de sol pode iluminar um grande período de escuridão. Essa tomada de consciência sobre o que realmente importa, sobre quem é realmente importante para nós, isso é o suficiente. Nós podemos agora fazer um movimento de resgate daquilo que realmente importa. Para aqueles que já partiram, por acaso, nós podemos enviar mentalmente, energeticamente, porque eu acredito nisso. Nós podemos enviar um abraço forte, o amor no sentimento, na intenção, desejando luz e agradecendo por tudo que aquela pessoa representou. Nós podemos. Então, Renata, tá tudo certo. Nós não estamos, nós não somos deuses, nós não somos experts na vida. A gente está aprendendo, a gente está sempre se aprimorando, sempre buscando o melhor. Não dá para dar conta de tudo isso ao mesmo tempo. A vida às vezes desvia a gente,
Às vezes os maus entendidos ganham proporções imensas. Carregamos várias fragilidades, carregamos marcas do passado. Por isso que eu falo, o quanto a terapia, o trabalho de autoconhecimento é importante, porque quando nós olhamos para os nossos vazios, nós conseguimos cuidar deles. E quando a gente resolve essas questões, a gente fica leve, olha para a vida com mais leveza, com mais calma, com mais segurança. Então, para você que me ouve, viva o aqui e o agora. Cuide da sua história, cuide dos seus. Permita-se se libertar das amarras, das picuinhas, das mágoas, das decepções, para viver realmente aquilo que engrandece, que edifica, constrói e evolui na nossa história. Esse é o momento. É no presente que a gente pode edificar tudo que a gente sonha. Aproveite esse tempo. Aprenda com as lições da vida e supere devagar qualquer questão que ainda possa estar doendo. Cuide de você, ame você, a si mesmo, ame sua família. Porque a família, independente de como seja, é tudo. É tudo. Um abração.